Meus prezados queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos, meus distintos alunos aqui do canal da EBD aqui, onde nós sempre temos postado vídeos em torno da nossa lição, aí das nossas lições da CPAD. E hoje nós estamos aí na lição de número 6, desse primeiro trimestre de 2025, a lição de 9 de fevereiro de 2025. A lição de hoje tem como título: O Filho é igual com o Pai. Nós estamos tratando aqui nessas lições sobre a defesa da fé cristã, e nós temos trabalhado essas primeiras lições, principalmente aqui a lição de as duas últimas lições, que é a lição de número 3, fala sobre a encarnação do Verbo, de Jesus enquanto Verbo, fala de Deus, a lição de número 4, Deus como triuno. E a lição de hoje fala de Jesus é Deus, a lição de número 5, melhor dizendo. E agora é a lição de número 6, dando sequência à pessoa de Jesus, uma vez que na lição 5 nos apresenta que Jesus é Deus, a lição 6 nos apresenta que o Filho é igual ao Pai, ou seja, que Jesus é igual o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já explicamos para todos que, dentre os vários mistérios que nós temos na Palavra de Deus, nós apresentamos o mistério da Trindade, e agora aqui nós temos um outro mistério, de ver Jesus, o Filho de Deus, que Ele é igual ao Pai. Então, nesse sentido, nós podemos dizer de uma maneira assim geral, Jesus, enquanto Filho de Deus, sendo igual ao próprio Deus, que é o Pai, essa relação de pai e filho, isso em hipótese nenhuma quer dizer que Jesus, enquanto Deus, ele foi criado. Jesus, enquanto Deus, ele sempre existiu. Ou seja, o Cristo, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, recebeu o nome de Jesus Cristo, ele nunca deixou de existir. Ele não houve um tempo em que ele não existisse e que ele passou a existir porque foi criado pelo Pai. Mesmo que a nossa linguagem, como a linguagem humana de um modo geral, ela é impotente para poder descrever aquilo, ela é impotente para descrever nossos próprios pensamentos. Imagine aquilo que está além da nossa compreensão, que é o mundo espiritual. Mas aqui, apesar de a expressão filho e pai, ela, grosso modo, nos dá a entender uma relação de hierarquia. Primeiro, claro, vem o pai e depois vem o filho, mas o sentido aqui de Jesus, enquanto Filho de Deus, e ao mesmo tempo ele é Deus, é igual ao Pai, nunca deixou de existir. Toda essa relação didática em se tratar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é para a nossa compreensão humana, para que haja esse entendimento dessa relação entre a Trindade, que é uma unidade composta de 3 seres distintos, mas que não são 3 deuses. Isso vai além da nossa compreensão. Porém, é necessário que deixemos bem claro que toda vez que a Bíblia fala da geração de Jesus, ou ele sendo a primícia da criação divina, isso mostra o papel de Jesus enquanto Redentor, enquanto representante de Deus para redimir o homem aqui na terra. Porém, Jesus, ele não, enquanto Deus, ele não foi criado, não houve um tempo em que ele não existisse.
Bem, a lição de hoje ela vem apresentar que o filho ele é igual com o pai, ou igual ao pai. O texto áureo nos diz o seguinte, está em Hebreus capítulo 1, verso de número 8, e nos apresenta o seguinte: mas do filho diz, ó Deus, mais do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui é interessante porque aqui é a referência de Hebreus, ao falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, quanto filho, que a lição aqui coloca muito bem que ele é igual ao Pai, diz que em relação ao filho, mais do filho, ou seja, a respeito essa preposição da ideia de dizer a respeito de alguém. Então, mais do filho, a respeito do filho, diz. O que é dito a respeito do filho? Ó Deus, chamando o filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Ou seja, o trono de Jesus, que é Deus, o Filho, ele subsiste pelo século dos séculos, porque ele é eterno. E o cetro, o governo, poder da equidade é o cetro do teu reino. Então mostra aqui o Filho enquanto Deus, que existe eternamente. O próprio conceito de existir ele é algo bastante limitante, já que há uma ideia desse conceito dentro da questão humana. Mas então o Filho, enquanto Deus, ele sempre é, de séculos a séculos, nunca deixou de ser, e o cetro, ou seja, a marca do seu domínio, o seu governo, é um governo de equidade. É bem interessante aqui porque geralmente nós destacamos muito os atributos de Deus, e dentre esses atributos, atributos comunicáveis que Deus quer comunicar aos seus filhos, nós destacamos a justiça divina, a correção, a verdade divina. Porém, também faz parte de um atributo de Deus a equidade. É claro, o que não seria diferente em relação ao Filho. E qual a ideia, a diferença, assim, grosso modo, entre justiça e equidade? A justiça, dentre as várias possibilidades humanas de tentar definir o conceito de justiça, filosoficamente falando, um dos conceitos que a filosofia defende de justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Em termos divino, a justiça de Deus fala da sua correção, fala da verdade que há no próprio Deus. Ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que não erra. Então, a própria verdade é a justiça de Deus. Mas a equidade é bem interessante porque dentro do conceito humano, qual a ideia de equidade? A equidade, ela diz respeito a dar às pessoas as possibilidades de poderem terem as mesmas oportunidades, dando a elas ou compensando aquilo que lhes falta para que elas venham competir de igual por igual. O que seria isso? Dando um exemplo, suponhamos que alguém tenha que assistir a um show e todos ficam numa mesma arquibancada, no mesmo nível, numa mesma altura ou num lugar plano, vamos colocar assim, todos num lugar plano, sem nenhum desnível, no mesmo nível, e ali você coloca uma criança ou algumas crianças e vários adultos, e aí todos no mesmo ambiente, e certamente aquelas crianças que ficarem atrás dos adultos, elas terão, em termos de justiça, terão o mesmo direito de estar no lugar, mas porém certamente elas não contemplarão aquele espetáculo, vamos dizer assim,
porque o seu tamanho, ela não pode competir com o tamanho de um adulto. Então o que acontece? Há uma justiça em ela participar do mesmo ambiente, ter direito ao mesmo ambiente, mas aí não há equidade. Por quê? Porque o adulto irá cobrir a visão da criança, que não verá o espetáculo mais à frente, seja uma partida de futebol, seja lá o que for. Então, o que seria a equidade? A equidade seria exatamente colocarem os adultos nesse lugar, vamos dizer, plano, e fazer uma arquibancada na qual as crianças estejam, que ela venha estar na mesma altura do adulto, para que igualmente todos possam contemplar o espetáculo. Então essa arquibancada, se elevar o nível, os adultos estando aqui por serem mais altos e a criança aqui para estar à altura dos adultos, essa arquibancada significa a equidade. Eu acho interessante porque Deus, além de ser um Deus justo, ele é um Deus de equidade. Ele não vai cobrar, ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele não vai cobrar de mim aquilo que eu não posso, que eu não tenha recebido dele. A Bíblia diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além da medida da nossa fé. Existem muitas pessoas que querem, inclusive no mundo espiritual, se tratando de igreja, que querem que as pessoas estejam na mesma estatura espiritual, sendo que cada pessoa tem o seu tempo de crescimento e tem a sua experiência com Deus. Uma pessoa que ela consegue desenvolver uma maturidade maior, uma sensibilidade maior no mundo espiritual, que ela tenha mais experiência com Deus, não com a religião, mas que ela já vivenciou grandes experiências com Deus, é claro que ela consegue enxergar, tem uma sensibilidade espiritual maior, diferente daqueles que estão chegando para o Evangelho agora. Então Deus, ele não irá cobrar de um novo convertido na fé, com 1 mês, 1 ano, 2 anos de caminhada cristã, da mesma forma que ele há de cobrar uma pessoa que já está há 20, 30 anos no Evangelho, que já deveria ser bem experiente na vida espiritual. Quando eu falo que a ideia de cobrar, não é cobrança no sentido de salvação, porque salvação é pela graça, mediante a fé. Mas eu estou dizendo cobrança em termos de responsabilização, que cada um será responsabilizado pelo que fizer do seu livre-arbítrio, pela a escolha de seguir o desejo do seu coração. O homem, de fato, ele é um ser de vontade, e ele será responsabilizado pelo cumprimento das suas vontades. Só que nós sabemos que a vontade ou a prática do ser humano, ela está perpassada, em primeiro lugar, pelas suas crenças essas que, por sua vez, geram pensamentos que geram emoções, e emoções que geram atitudes, atos, comportamentos. Então Deus, ele é um Deus de equidade, e ele há cobrar cada um segundo a sua estatura espiritual, a sua estatura, o tempo da oportunidade, o kairos. Portanto, aqui é interessante porque quando vai descrever Jesus sendo igual a Deus, mostra que Jesus, ele é Deus, que ele subsiste pelos séculos dos séculos, e que o seu governo, o seu cetro, é um cetro de equidade, não só de justiça, mas de equidade, assim como o é o Pai. Então grave isso no teu coração, de que o nosso Deus, ele é um Deus de equidade, ele é um Deus de justiça, mas ele é um Deus de equidade, e ele não vai cobrar de você aquilo que você não pode oferecer. É bem importante que na parábola dos talentos, a Bíblia diz que talentos foram dados de forma diferente para pessoas com capacidades diferentes. E a cada um foi cobrado de acordo com a capacidade e a quantidade de talentos que lhes foram entregues. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Então o que você deve estar olhando é qual a estatura da tua fé
qual é a tua experiência com Deus, onde você deva estar na sua caminhada espiritual, porque certamente o Senhor há de cobrar, de acordo a sua caminhada, a sua trajetória, de acordo com o tempo da oportunidade que Deus tem te dado para você desenvolver a sua fé, desenvolver a sua carreira espiritual. E eu espero em Deus que você esteja na estatura que o Senhor espera que você esteja. Que você não esteja como alguns irmãos que Paulo trata em Coríntios, que eles já deveriam estarem adultos, mas ainda eram crianças. Que Paulo, quando esteve no meio deles, apesar deles se julgarem serem pessoas espirituais, mas Paulo teve que dar leite para eles, porque eles eram meninos, eram carnais, e continuavam ainda da mesma forma, permaneciam carnais. E o intuito de Paulo era exatamente exortá-los a desenvolver uma maturidade espiritual. Portanto, é necessário que nós entendamos que ao tempo do crescimento, cada um cresce dentro do seu tempo, dentro da medida da sua fé, e Deus é um Deus de equidade, Jesus é um Deus de equidade. Então ele vai cobrar de você exatamente que você esteja no ponto para o qual ele te habilitou, ele te deu ferramentas, possibilidades para que você esteja. Então tenha muito cuidado, porque nós somos muito tendentes a estar olhando para a vida do outro, como o outro está caminhando, se ele está aquém, se ele está além, e nós deixamos de cuidar da nossa vida. A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta da nossa alma diante do Senhor, perante o Senhor. Então você deve cuidar, você deve se avaliar, você deve se certificar de que você está em Cristo, que você é conhecido por Ele, e não está preocupado com o testemunho das pessoas que estão à volta ou com a vida alheia. Portanto, eu julguei necessário, é claro, essas coisas não estavam na minha mente, graças a Deus que boa parte daquilo que a gente acaba fazendo comentário é coisas que não passou ainda na nossa mente. Mas o Senhor, Ele nos conduz para aquilo que nós precisamos aprender. E nesse verso eu pude perceber esse atributo de Deus, de Jesus, que é exatamente a equidade. O seu cetro, o seu governo é um cetro, é um reino de equidade. Bem interessante. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro, a gente lembra aquele bastão, símbolo de poder de um governante, de um rei, de um imperador. A verdade prática da lição, ela nos apresenta o seguinte: o termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Que é interessante porque o comentarista ele coloca aqui que a expressão Filho de Deus é um título conferido a Jesus. Então, Filho de Deus não tem a ver com a ideia de criação, como nós temos os pais, a relação dos pais biológicos com seus filhos, que eles foram criados pelos pais, são crias dos pais. Então aqui a expressão Filho de Deus é um título conferido ao Deus que se encarnou, a essa pessoa da Trindade, mas que ela sempre é. Aqui o comentarista coloca que Jesus, a expressão Filho de Deus enquanto título, dá a entender que Jesus sempre existiu desde a eternidade junto ao Pai. O termo existência, eu sei que filosoficamente falando, ele não é um termo correto para se aplicar a Deus, porque a existência ela implica um lugar, um tempo, um espaço, um momento em que a coisa que existe não existia, tudo que existe houve um começo, e no caso de Jesus enquanto Deus, e ocupando esse título, ele ao ocupar o título, ele tem uma existência marcada no tempo, no Cronos, mas enquanto Deus, ele não, vamos dizer assim, ele não existe, ele é, já que existir fala de um momento
quando algo passa a ser localizado no tempo e no espaço. Então a existência de Jesus enquanto homem, enquanto primogênito da criação, isso fala do título que ele recebe ao exercer essa função de representante de Deus aqui na terra para poder redimir o homem dos seus pecados. Mas enquanto Deus, ele sempre esteve ao lado do Deus Pai, aí pedagogicamente falando, porque ele é o verbo que estava no princípio e o verbo que era Deus, que estava com Deus e o verbo que era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 10, o verso 30 ao verso de número 38. Nos diz aí o primeiro verso da leitura proposta, João, capítulo 10, o verso 30. Eu e o Pai somos um. Aqui são palavras de Jesus dizendo a respeito da sua identidade. Aqui ele revela a sua divindade, dizendo que ele e o Pai, aquele que o havia enviado, com esse título, com essa missão, eles eram um. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, Deus é Jesus, mas também são pessoas distintas. Esse é um mistério. Verso 31. Os judeus, quando Jesus ele diz, diante de ali uma inquirição, diante de cercado de pessoas que queriam achar uma brecha para poder matar a Jesus, ao ele afirmar eu e o Pai, eu e Deus e o Pai somos um, a reação dos judeus está no verso 31 a seguir, diz o seguinte: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Por quê? Exatamente porque eles não entendiam o mistério de Deus. Esse mistério já havia sido profetizado desde o Antigo Testamento, porém eles esperavam um Messias para estabelecer um reino político, e de repente ele vê alguém que diz Messias, porém eles conheciam a sua identidade, conheciam os seus pais, o lugar, a vila onde ele morava. De repente aquele rapaz, ele agora está dizendo que ele é igual a Deus, que ele é o próprio Deus. Então para eles isso era um absurdo, era para os judeus uma blasfêmia contra Deus, um homem, e dizer que ele é Deus, mesmo que dentro daquele contexto, o imperador romano se achava Deus, mas e mesmo diante do imperador, os cristãos, por exemplo, não se dobravam. Imagine agora um judeu dizendo que era Deus. Então aqui diz que a reação desses homens, desses religiosos, foi exatamente quererem apedrejar a Jesus, matar a Jesus por dizer que ele era Deus. Então os judeus pegaram outra vez, quer dizer que já haviam tentado em outro momento, em pedras para o apedrejar. Verso 32, respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, ou seja, o que eu tenho feito, homem nenhum pode fazer. Está claro, está patente que as obras que eu tenho realizado é exatamente através do poder de Deus. Então eu tenho lhes mostrado boas obras procedentes de Deus, do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejares? Ou seja, vocês querem tirar minha vida por quais das boas obras que demonstram o poder de Deus, de que eu vim de Deus, por quais dessas obras vocês querem me apedrejar? Aí o verso 33, os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa. Não estamos te apedrejando pelas obras que tu fazes. Mas por que então estavam apedrejando? Na sequência vem a resposta: mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, nós estamos te apedrejando
não pelas obras que tu fazes, apesar de que eles não conseguiam enxergar que homem algum poderiam fazer aquelas obras se Deus não estivesse com ele. Mas eles estão dizendo, não é pelas obras que tu fazes. Também nós, profetas no passado, também fizeram grandes obras. Mas isso não davam a eles o direito de serem chamados, de se chamarem e se auto-intitularem Deus. Então nós não estamos te apedrejando pelas obras que tu fazes, mas pela blasfêmia, porque ninguém se pode igualar a Deus, só existe um Deus, e você está se fazendo de Deus, chamando a si mesmo de Deus. É por isso que nós estamos te apedrejando. É interessante observar, porque nós vimos aqui, a Bíblia diz, nós vimos na aula passada, que a luz veio às trevas, o verbo se fez carne, e o homem amou mais as trevas do que a luz. O homem não conheceu a luz, que é Jesus Cristo. A essa altura, os judeus continuam cegos. Eles não conseguiam ver em Jesus o cumprimento das profecias. Daí eles verem Jesus como um blasfemo e eles quererem apedrejá-lo, matá-lo, exatamente porque ele estava querendo dizer ser igual a Deus. O verso 34, respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? É interessante, porque Jesus, ele fala aqui em relação àqueles que eram os juízes, os julgadores, aqueles que tinham o poder de julgar, de exercer a justiça. Eles, os juízes da terra, eles eram como deuses. Aqueles citam uma passagem, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, no sentido daqueles que julgavam, daqueles que exerciam uma autoridade, vamos dizer assim, dada por Deus, que nenhuma autoridade era exercida se não fosse por Deus. Aí verso 35, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Então, se eram chamados de deuses, os juízes da terra, aqueles que julgavam, a quem foi dada a autoridade, se eles eram chamados de deuses, com letra minúscula, claro, a palavra de Deus, então, não podia ser anulada. E aí o verso 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse sou filho de Deus. É que é interessante, porque Jesus está dizendo, se aqueles que exercem autoridades, eles são chamados de deuses, com letra minúscula, pelo poder que eles têm de julgar sobre os homens, imagine se esses foram chamados de deuses, imagine aquele que foi enviado por Deus, a quem a palavra de Deus foi dirigida, aquele que é o verbo encarnado, que é de fato Deus com letra maiúscula. Onde está o erro? Por que a escritura? Por que anular? Por que é blasfêmia? Quando o verdadeiro Deus, o verdadeiro enviado de Deus, aquele nascido por obra e graça do Espírito Santo, e todos conheciam a história do nascimento de Jesus de uma maneira sobrenatural, e o poder, o Espírito de Deus o ungiu de uma forma sobrenatural, e todo o seu ministério, ele apesar de ser homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Então, por que considerar os juízes da terra como deuses? E aquele a quem o Pai de fato havia santificado, havia enviado, que era Jesus, por que dizer em relação ao Filho que ele era blasfêmia? Ou ele estava blasfemando por dizer ser filho de Deus? Essa era a pergunta de Jesus. Se não faço, verso 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ou seja, se o que eu faço não vem de Deus, então vocês não me acreditam. Agora vocês deveriam abrir os olhos para perceberem que o que eu faço ninguém pode fazer se não for pelo poder de Deus. E se for pelo poder de Deus, é porque Deus me enviou. Então por que vocês não acreditam?
Verso 38. Mas se as faço e não credes em mim, credes pelo menos nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, se vocês não acreditam em mim, pelo menos deem o braço a torcer que essas obras o homem não pode fazer. E através das obras vocês vão descobrir que de fato eu estou no Pai e o Pai está em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o comentário aí da leitura bíblica em classe. E agora vamos para o comentário da lição. Vou ler e pontuar algumas coisas que forem necessárias. Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. Ou seja, aqui afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Aqui eu coloquei por quê? Alguém pode perguntar, mas se é o Filho, Filho é o Filho, o Pai é o Pai. Mas aqui é exatamente aquilo que eu expliquei no início. Se olhar pelo lado racional, você afirmar que o Filho é o Pai, dentro da nossa cultura, isso é um erro. É uma tremenda contradição. Filho é filho, pai é pai. Porém, dentro da cultura judaica e dentro da questão da escritura, havia títulos que traziam a semelhança, um link com aqueles que recebiam. Quando a Bíblia fala sobre filhos da perdição, são todos aqueles que estavam distantes de Deus, os filhos da mentira, os filhos da obediência, em relação aos filhos de Deus. Então a relação aqui de Jesus enquanto Filho de Deus, esse título aqui, só demonstra essa relação de semelhança, que Jesus tem a mesma natureza do Pai, que um pai, em tese, o pai ele sai do filho, portanto ele tem a natureza, o filho sai do pai, melhor dizendo, portanto em tese ele tem a natureza do pai nesse sentido. Filho de homem é homem, filho de um animal irracional, um irracional. Então nesse sentido, o sentido que a Escritura nos traz, tem a mesma natureza. Então, falar de Jesus enquanto Deus, enquanto vindo de Deus, enquanto Filho de Deus, é dentro de um contexto escriturístico onde há uma relação de identidade, de natureza, de semelhança, de substância entre o Pai e o Filho, nesse sentido. Como o Pai da nação de Israel. São títulos que dão essa referência da paternidade, de surgir, de ter, de pertencer à mesma essência. Então a expressão aqui, Jesus enquanto Filho de Deus, não é filho no sentido criativo, no sentido biológico, no sentido de gerar, de não ter existido e passar a existir. Aqui é no sentido de participar da mesma essência, da mesma substância, entre aspas, que estamos falando de coisas espirituais. Portanto, é nesse sentido. Então, quando nós afirmamos que Jesus ele é Filho de Deus, ele veio de Deus, ele é gerado por Deus, não estamos falando de um início, de uma criação, mas estamos falando de que ele tem a mesma natureza de Deus, portanto, ele é Deus. Humanamente, em termos de razão humana, isso é difícil de compreender, mas esse é o sentido escriturístico, esse é o sentido espiritual da expressão Jesus, Filho de Deus. O embate de Jesus com os religiosos do templo de Jerusalém revela essa verdade, essa dificuldade deles entenderem. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a relação do filho com o pai. Primeiro subtópico, ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico, isso aqui é bem interessante, é o que eu estava falando, o conceito de filho dentro do pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Então, um filho dentro do contexto judaico, ele era
ele era igual ao pai. O filho, ele tinha a natureza do pai, dentro de um contexto judaico. Então nós vimos lá os filhos de Abraão. Então a ideia de ter a mesma natureza, participarem da mesma promessa. Então tem esse contexto de leitura desse conceito de filho, a ideia de filho sendo, dentro do contexto judaico, sendo igual ao pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a ideia de identidade e natureza. Então na Bíblia a expressão filho tem a ver com natureza, tem a ver com identidade. Isso é um termo muito caro e uma chave de leitura muito importante dentro do texto bíblico. Quando vós sois filhos do diabo, ou seja, que tem a natureza do diabo, sois filhos de Deus, que desenvolvem a natureza de Deus. Então isso é bem interessante. Se você diz que é filho de Deus e você não desenvolve a natureza de Deus na sua vida, você é um mentiroso. É isso que a Bíblia diz, vós tendes por pais o diabo. Por quê? Porque eles diziam ser uma coisa, aqueles homens, e eles eram outra coisa. Então a expressão filho na Bíblia, uma das ideias da expressão filho é a ideia de identidade, de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que ele diz aí no Salmo 8, verso 4, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Que temos a expressão homem mortal, filho do homem. Então, homem mortal, está falando do homem na sua natureza mortal, sua identidade, enquanto todo homem é mortal, e filho do homem é um paralelismo, que está retomando a mesma expressão anterior. Quando eu digo homem mortal e filho do homem, se o homem é mortal, o filho do homem é mortal. Fala o quê? De natureza, de identidade. É um paralelismo bíblico. É uma figura de linguagem. Que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinônimo em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então aqui Jesus usa aqui o paralelismo, sois filhos e depois dos que mataram os profetas. Se sois filhos, é filho de um pai. Quem mataram os profetas? Os que mataram foram os pais. Aqui um novo paralelismo. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Então os matadores dos profetas, escribas e fariseus, os consideravam que quem havia matado os profetas eram exatamente os seus pais. Daí Jesus esse paralelismo. Filhos e mataram os profetas, uma repetição. Subtópico 2, significado teológico da expressão filho, dessa relação entre o filho e o pai. Significado teológico, indica a igualdade de natureza. Então, teologicamente, filho de Deus indica igualdade de natureza divina. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que aconteceu com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus do Novo Testamento porque ele é Deus e ele veio de Deus. Então, sentido de ter a mesma natureza. Esse é o significado teológico da expressão filho, e aplicando a Jesus, Filho de Deus, é que ele tem a mesma natureza, a mesma essência, os mesmos atributos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, pois dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eles entenderam, os interlocutores de Jesus estavam entendendo quando Jesus diz que meu Pai trabalha e agora eu trabalho,
estava declarando que Deus era o seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, ou seja, reafirmando que ele era Deus, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Daí eles não aceitaram. No caso aqui, os perseguidores de Jesus. Subtópico 3. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia, que Jesus é Filho de Deus, tem a mesma natureza. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz, nós já lemos, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versos 6 e 7. É uma citação direta desse salmo messiânico. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, falando de Jesus, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, falando de Jesus. Então aqui o texto, o salmista, ele está se dirigindo a Jesus dizendo, uma profecia. O teu trono, ó Deus, aqui é Jesus, a gente vai ver logo pelo contexto imediato. O teu trono, ó Deus, é eterno, falando de Jesus enquanto Deus, enquanto eterno. Eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, falando de Jesus. Por isso Deus, aqui agora falando do Pai, por isso Deus, o teu Deus, aí falando agora do Deus Pai, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu quem? A Jesus, com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É um salmo messiânico, fala, é claro, em relação com o rei, aí de Israel, mas é messiânico, apontando para o rei Jesus. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus ela é plural, ou seja, é uma unidade plural, é uma unidade trina, vamos dizer assim, é uma unidade composta. Esse é o sentido da unidade de Deus, uma triunidade. Tópico 2 da lição, a heresia do subordinacionismo. Essa é uma heresia. A questão do filho estar subordinado ao pai, um é maior do que o outro, Deus é maior do que o filho é maior do que o Espírito Santo. Essa é uma heresia chamada de subordinacionismo. Subtópico 1, Orígenes, que é um dos pais dessa heresia, o principal. O subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. O monarquianista dinamarquismo ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Aqui está dizendo que os principais representantes do subordinacionismo é o monarquianista dinamarcos e os adocionistas e os arianistas. São os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, que é o que a gente colocou, ponto 1, foi o seu principal mentor. Na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo
e contrárias à ortodoxia da igreja. Há ideias lá que são de acordo e há ideias também contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Há uma mistura de ortodoxia com ideias errôneas, ideologias contrárias à palavra de Deus, falsos ensinamentos. Ele exerceu, no caso aí Orígenes, exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele, por Orígenes, parece que a Trindade era subordinacionista, ou seja, o Filho era subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, como nós já vimos em uma outra lição. Então essas são as ideias aí e aqueles que foram influenciados por Orígenes. Segundo tópico, no período pré-niceno. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo. Então é interessante que o subordinacionismo era uma tentativa, aí nos séculos 2 e 3, era uma tentativa de preservar a ideia do monoteísmo judaico, mas que acabou negando a divindade absoluta de Jesus. Então, para preservar a crença no único Deus, acabaram, por não compreender a Trindade, acabaram negando a existência de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como um filho de Deus. Ele era filho de Deus, mas no sentido de que foi criado por Deus, inferior a Deus, seria o sentido da crença nesse período pré-niceno. Então, seus expoentes consideravam Cristo como um filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. Isso eles o faziam com base numa exegese ruim e uma interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. É exatamente passagens onde fala de Jesus como sendo a primícia da criação, tendo sido gerado por Deus, saído do Pai. Então, dizia Jesus ser filho de Deus, mas não ser igual a Deus, ser menor que Deus. Ou seja, um tempo ele não existia. Essa era a ideia. Subtópico 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como um verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais nos céus e na terra possui essa característica, apenas Jesus. No entanto, os subordinacionistas pensavam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus Deus igual ao Pai. Então pegava aquelas passagens que mostravam Jesus como sendo homem, mas eles descartavam as passagens que apresentavam Jesus como sendo Deus. Era o método que eles usavam, pegar textos isolados para defender uma ideologia. E a Bíblia tem que ser aceita e entendida não só no seu contexto imediato, mas no seu contexto remoto, e como um todo, de Gênesis a Apocalipse, ela apontava e aponta para Cristo. Por fim, o último tópico da lição: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Primeiro subtópico: no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus. Então, não considera Jesus como filho de Deus, como Messias e profeta, e coloca Maomé acima de Jesus. Maomé, ele está acima de Jesus. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia
dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, segundo o Alcorão, é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Então, para o Alcorão, dizer que Jesus é Filho de Deus seria uma blasfêmia, porque implicaria em dizer que Deus teve relações sexuais com Maria. Então, isso seria uma blasfêmia. Porém, como nós percebemos, essa é uma interpretação totalmente errônea, péssima interpretação. Maria ter gerado por obra e graça do Espírito Santo, isso não quer dizer que Deus tenha tido relação sexual com Maria. Então aqui, segundo o comentarista, o Alcorão vai afirmar se é uma blasfêmia dizer que Jesus é Filho de Deus, porque implicaria dizer que Deus tenha tido uma relação íntima, sexual com Maria. Por isso, para ele seria uma blasfêmia. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. O mais grave é que seus líderes afirmam que são os cristãos, melhor dizendo. O mais absurdo aqui é que os líderes, no caso aqui muçulmanos, eles vão dizer que somos nós cristãos que pregamos esse absurdo. O cristão em momento algum prega que Deus teve relação com Maria. Em momento algum nós pregamos isso. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Isso aqui é interessante, porque a despeito daqueles que se dizem sábios, pessoas iluminadas e da parte de Deus, é lamentável porque até mesmo o próprio Satanás e os demônios, eles tiveram consciência plena e demonstraram publicamente que eles sabiam que Jesus não era um homem comum e que Jesus era um filho de Deus. Louvado seja Deus. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e não por uma obra humana. Tópico 2, subtópico 2 desse último tópico. O movimento das testemunhas de Jeová. Este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Depois, o Deus... Primeiro eles crêem no Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, que é um Deus maior. Depois vem o Deus Poderoso, que não é o Todo-Poderoso. O Deus Poderoso, que seria Jesus, um Deus menor. Então, crê em vários deuses. Em seguida, outros deuses menores, incluindo deuses bons e maus. É a crença dos testemunhos de Jeová, segundo o comentarista. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. A Bíblia fala de deuses falsos, mas já está dizendo, são falsos, não são deuses. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, que é Deus, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se eles o consideram Deus, mas de segunda categoria, ele é uma divindade falsa ou verdadeira? Uma boa pergunta. Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e, portanto, a Trindade. Que Jesus é Deus. Mas se a resposta delas for negativas, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Boa reflexão. Por fim, conclusão. O termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, porque um dia ele passou a existir. Não é por isso que ele é chamado de filho unigênito, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Ele é único com o Pai. Então a ideia de Jesus como um filho unigênito não é no sentido de que ele foi gerado um dia.
mas porque ele é um com o Pai. Esse é o sentido bíblico de Jesus enquanto Deus e unigênito de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando a cada coração. Eu espero que nós tenhamos sido edificados por essa palavra maravilhosa que nos apresenta Jesus, o Filho, como sendo igual ao Pai. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que Cristo ele possa nascer no teu coração, caso você ainda não tenha tido um encontro com Deus, que você possa provar e ver o quanto o Senhor é bom. Que Deus abençoe você, a sua família, de uma maneira poderosa. Até a próxima oportunidade. Ore por nós, em nome de Jesus. Amém.